Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas notícias mais relevantes que circundaram a nossa bolsa de valores e que pode ter impacto na nossa carteira de investimentos. Hoje é dia 28 de agosto de 2024, agora são 11 horas e 10 minutos da manhã, a nossa bolsa de valores está dando uma realinhada e a gente pode dar uma passadinha depois, dar uma olhada no que está acontecendo nesse horário, porque recém faz uma hora e 10 que abriu o pregão. Mas o que tem de relevante hoje para nós é relativo à taxa Selic e como essa taxa, se aumentada, pode vir a impactar a nossa carteira de investimentos. Destaque então para o Ibovespa, agora a 136.800 pontos, está muito próximo aqui do fechamento de ontem, nesse momento caindo aqui 0,05, muito pouco, mostrando uma curva de estabilidade neste momento para o Ibovespa. Temos também como outro destaque o IRB indo a R$ 48,70 em relação ao fechamento de ontem, que foi de R$ 48,60, também está mais ou menos dentro de uma estabilidade, onde nesse momento o IRB ele está subindo 0,33% no dia. Provavelmente essa seja a tônica nos próximos dias. Vamos ver, vamos aguardar o que acontece. Mas vamos começar então o assunto principal aqui por essa notícia do antagonista. Ela é assinada pela redação e ela é do dia de ontem, dia 26 de agosto de 2024. Para a gente iniciar, dar um aquecimento. Déficit nas contas externas é o pior desde 2019. Eu já vou dizer por que eu estou comentando sobre esse assunto. Para você entender, assim, as contas externas, ela entre o que o Brasil ele negocia em termos de produtos e serviços em dólar, nesse caso, mais as transações financeiras, dá esse resultado, tanto nessas trocas, nessas compras e vendas e também nas transações financeiras. Então é isso que vai determinar as nossas contas externas. Veja que o resultado das transações correntes do balanço de pagamentos acumularam um saldo negativo de 26 bilhões e meio de dólares aproximadamente nos primeiros 7 meses do ano. Essas contas externas elas vão nos ajudar a medir a capacidade do país no caso de riscos externos, justamente por conta que você pode ver, no caso de negativa, porque existe uma maior saída do que uma entrada de valores. Então, o déficit nas contas externas do Brasil aumentou significativamente nos primeiros 7 meses de 2024, após o resultado ruim em julho e marcou o pior saldo negativo para o período desde 2019. Para o acumulado do ano, o rombo alcançou, então, como nós vimos, 26 bilhões e meio de dólares. O Banco Central observa o tamanho do déficit nas transações correntes do balanço de pagamentos, e aí vai incluir balança comercial, serviços e rendas. Mais ou menos o que eu tinha dito, Então, na balança comercial nós estamos falando dos produtos, serviços e nas rendas são as transferências, e que reflete o crescimento econômico que geralmente resulta em maior demanda por produtos e serviços do exterior. No acumulado de 2024, o aumento do saldo negativo foi puxado pela conta de serviços. E aí que, em termos de serviços, eles incluem transporte, seguros, serviços financeiros e viagens internacionais. Então, o que está sendo colocado para fora é exatamente o que não está sendo colocado para dentro do nosso país. Também, os gastos no exterior são influenciados por fatores econômicos como nível de emprego, renda e cotação do dólar. Aqui, eu trago essa notícia porque ela tem um aspecto negativo, ela é do antagonista, e nós vamos ver aí com muita frequência, levantar dados de cunho negativo, mas também, por outro lado, o governo levantando dados de cunho positivo. Não dá para nós embarcarmos em nenhuma dessas linhas,
pelo menos enquanto investidores, ou pelo menos eu não faço isso. Eu não gosto desse governo, sempre deixo claro isso, acho um time bastante improdutivo, incompetente, mas eu torço para que eles acertem, eu torço para que eu esteja errado e que eles estejam certos, porque assim eu sei que os negócios como um todo, eles têm uma tendência de prosperidade. Só que não é porque eu não gosto que eu torço que as coisas aconteçam de uma forma ruim. E muitas vezes, em reportagens como essa do antagonista, eu sinto um tom que é mais um desejo do que uma informação relevante. Neste momento, ainda que pode ser que ocorra num espaço curto de tempo, do ponto de vista de economia, eu pelo menos enxergo uma curva de estabilidade. Chegou nesse patamar e mais ou menos está se mantendo. Tem vários fatores para isso. O fator que nós temos diante de uma eleição, o governo parece estar querendo se conciliar com o mercado e a influência dos grandes bancos, fazendo com que essa curva de estabilidade talvez até perdure por um pouco mais de tempo. E para juntar com isso, que eu trago essas informações que estão agora no entorno da taxa de juros da nossa economia. No Seu Dinheiro, assinado por Maria Eduarda Nogueira, do dia 26 de agosto de 2024, ela vai nos trazer essa informação. Quem ganha e quem perde, porque muitas vezes tem esses dois lados. Na Bolsa, se a Selic subir para 12%. E é curioso porque até então eu não tinha ouvido este nível de percentual para o nosso juros da economia, de 12%. Atualmente ele está em 10,5%. Aqui tem uma linha, né, que é quem está passando as informações, o Santander fazendo suas contas. Empresas que fazem parte do Ibovespa podem, algumas empresas, né, ter lucro aumentado aqui diminuído em 2,5% em 2025, caso esses juros eles venham a subir. Então já vai avisando, né, o que seria um dos primeiros impactos pela subida do juro. Uma possível alta da taxa de juros, da Selic, a partir da próxima reunião do Copom, em setembro, passou a fazer parte do radar do mercado. Então o mercado já está com o ouvido apontado para essa reunião de setembro e já com um feeling de uma possibilidade do aumento da taxa de juros. Considerando aqui o pior cenário de uma alta de juros, iria para 12%. Então, o pior cenário para aqueles 12% que nós mencionamos anteriormente, ele está incluído no pior cenário. De forma geral, as empresas do principal índice da B3 poderiam ver uma queda, então é o geral dessas empresas, de 2,5% nos lucros em 2025, no caso do aumento. Então é assim que se vai enxergando no caso de uma tendência de aumento. Instituições financeiras e a indústria de papel e celulose seriam as mais beneficiadas. Então, instituições financeiras, né, tem o Banco Inter, não me lembro se ainda está na bolsa, porque eu deixei de acompanhar, mas, por exemplo, o BMG é um que a gente pode colocar aí, Banco Paine. E também, no caso de papel e celulose, nós poderíamos colocar aí a Irani, a Klabin e a Suzano. Essas aí com altas nos seus lucros de 2,8% a 5,3% respectivamente. Um para as financeiras, 2,8% e 5,3% para aquelas do setor de celulose. Já para impacto negativo, no caso dos juros, vem o peso da dívida atrelada à Selic e ao dólar. Então, quem tem sua dívida em boa parte atrelada à Selic vai ter um impacto maior negativo. E também ao dólar, porque da outra banda, né, isso acaba tendo também impacto na moeda estrangeira, essa que nós vimos agora há pouco, na outra reportagem. E aqui é interessante porque é trazido pela reportagem, né, o setor e também o impacto nos lucros para aqueles setores, né, mais significativos dentro da Bolsa. Então veja que os mais impactados, está aqui na parte de transporte, com uma perda no lucro de 15,7%, podendo chegar a isso aí, educação 13,9%, alimentação e bebidas 12,7%. E saúde, que são os principais que interessam aos brasileiros, uma perda de 8,8%. Consequentemente, se isso acontece,
acaba gerando um impacto lá do outro lado, né, no aumento justamente dos seus insumos e, consequentemente, dos produtos ou serviços, de forma a poder gerar uma compensação. Se nós estivermos falando das concessionárias de energia e saneamento, veja que elas estão dentro do mesmo pacote, uma perda nos seus lucros de 5,6%. No caso do setor do agronegócio, uma perda de 5,3% e telecomunicações, uma perda de 4,4%. Eu peguei aqui os principais setores só para a gente debater o assunto. Instituições financeiras, outros que não bancos, um aumento de 2,8%. E, no caso aqui, instituições financeiras, bancos propriamente dito, não foi avaliado. Isso porque o Santander está fazendo parte desse estudo. Papel e celulose, um aumento de 5,3% e o Ibovespa, no geral, perdendo 2,5%. Mas a Selic pode ir mesmo a 12% no final. Dentro desse parágrafo tem toda uma discussão de coisas que nós já vimos, juros americanos, juros internos, aumento do emprego, aumentando o emprego, aumenta o consumo, aumentando o consumo tem impacto nos índices inflacionários, que são medidos, então tudo isso aí está levando em consideração nesse parágrafo. Então, diante desse contexto de meta da inflação e postura, né, uma postura que dá o tom assim de agressividade, né? Por isso que eles usam essa palavra aí. Mas agressividade em relação ao aumento da taxa de juros, porque é o fator ali que é utilizado para a contenção da inflação. Então a possibilidade dos juros subirem nas próximas 3 reuniões, então são 3 reuniões do Copom, e chegar a 12% no final de 2024 não é tão distante. Isso dentro do pior cenário. Você tem 13 reuniões e cada uma aumenta meio ponto, se chega a 12%. Mas isso aí no pior cenário. Aqui também, dentro desta reportagem, se discute aqui uma saída do pior cenário, mas mesmo que haja uma solução, uma oscilação de maior impacto na Selic, né, um aumento sobre ela, pode ser que também não precise ser tão agressivo quanto está aqui marcado neste parágrafo. Mas é importante também olhar para a parte interna, o que dizem aquelas pessoas que são lá do Banco Central. Então, por isso a gente está utilizando essa reportagem da Inteligência Financeira, assinada por José Eduardo Costa, também aqui do dia 26 de agosto de 2024. Neste caso, o presidente do Banco Central reforça o cenário para alta de juros no próximo Copom, essa que vai ter agora em setembro. E com isso, por conta... teve aqui um simpósio anual em Jackson Hole, foi no Wyoming, nos Estados Unidos. Isso aqui sempre acontece fora do Brasil, né? Mas era uma reunião entre presidentes de Banco Central. E diante do que foi dito lá, aparentemente cresce a expectativa para a alta dos juros. Essa semana que nós estamos entrando, veja que a reportagem, como eu disse, é no dia de ontem, segunda-feira, dia 26, ela tem importantes indicadores de inflação e emprego. Veja aqueles 2 fatores, né, que eu mencionei agora há pouco, não são só esses 2, tem outros, né, mas que, dependendo como eles estão, eles acabam influenciando para as tomadas de decisões no Banco do Brasil. Então esses 2 indicadores estão no radar dos investidores ao longo dos próximos dias. Mas não é só dos investidores, eles também estão no radar dos integrantes do Banco Central. E a gente olha isso aí a partir do sentimento que a gente colhe no Boletim Focus, que a gente olha com frequência aqui no canal praticamente toda semana. Para a agenda da semana, então tem a confirmação do IPCA 15, que é aquele que marca 15 dias e que dá uma prévia do IPCA. E a taxa de desemprego, que vão calibrar as expectativas, talvez para uma possível alta da Selic em setembro. Mas nós vamos olhar para essa semana. Lá no evento de Jackson Hole, né, o encontro ele reuniu, como eu disse, banqueiros centrais das principais economias do mundo. Que o presidente do nosso Banco Central ele acabou mencionando é que o mercado de trabalho está fortalecido e tornou a tarefa de controle da inflação mais difícil. Bom, tem uma fumacinha aqui, né, indicando uma preocupação do próprio presidente do Banco Central. Segundo ele, tem sido desafiador promover o processo de desinflação com o mercado de trabalho aquecido, especialmente em mercados emergentes como o Brasil. Na verdade, nos Estados Unidos também estava, né? Teve uma recuada agora neste último
Este último apontamento dos indicadores, mas ele olha como o mercado emergente como um todo, e o que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu até posso aumentar, mas eu também tenho outros junto comigo, outros presidentes de Banco Central, que estão em situação parecida e podem tender a uma mesma medida, como mais ou menos fosse uma consciência coletiva a respeito desse aumento da taxa de juros. E para onde vão os juros no Brasil? A expectativa é que o Comitê de Política Monetária, o Copom, eleve a taxa de juros da Selic no próximo mês, saindo dos atuais 10,5%. Em uma série de discursos públicos na última semana, muitos membros do BC, então não é só o presidente, tem outros juntos, e nesses aí, inclui o presidente, que disseram que estão dispostos a aumentar a taxa Selic. Já o próximo, pelo menos o indicado, possível indicado, com maior expectativa do mercado de que vá assumir a presidência do Banco Central, ele também disse que um aumento está na mesa para a próxima decisão sobre a taxa de juros. Então, tem mais ou menos uma concordância para esse aumento da taxa de juros, da taxa Selic. E se isso aí acontece, veja que o mercado ele acaba enxergando o aspecto como um todo de uma forma diferente, uma vez que a gente viu os impactos acabam indo contrário à intenção dos lucros das empresas, principalmente aquelas que fazem parte da carteira do canal. E se isso de fato acontece, surge do outro lado a possibilidade de que as ações que hoje estão em suba, estão crescentes, como a gente viu agora há pouco, só um realinhamentozinho que está acontecendo, que a gente viu no Ibovespa, com uma tendência de um encolhimento. E se isso aí tem tendência para encolher, ou seja, um freio no rally, talvez possamos ver aquelas ações que fazem parte da carteira do canal vindo a se oferecer mais uma vez. Como isso aí por enquanto não está acontecendo, estamos fazendo a nossa reserva de oportunidades, que é o que eu já falei em vídeos anteriores. Então nós já temos um primeiro sinal que talvez o rally ele encontre uma barreira logo ali na frente. Será que isso aí vai acontecer? Não sei. De qualquer forma, está aí um cenário que está sendo desenhado. Não dá ainda para fazer uma análise de cenário. A gente precisa juntar mais informações, mas a gente começa a enxergar uma possibilidade lá à frente, nesse túnel do aumento da taxa Selic e baixa do Ibovespa, mas também daquelas ações que fazem parte da carteira do canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.